Como nós adquirimos conhecimento a partir das escrituras? Muita gente tende a pensar que o processo de obtenção de qualquer conhecimento é basicamente um processo estritamente lógico, de você obter uma fonte confiável para extrair as suas premissas e a partir daí, usando as leis da lógica, você deduzir conclusões através de silogismos. É claro que a lógica tem o seu papel legítimo e importante dentro da teologia. E é claro que a Bíblia é a nossa fonte última de autoridade e de legitimidade quanto aos conteúdos que Deus revela sobre o seu caráter e que guia também o nosso entendimento da revelação geral. Mas os nossos processos de aprendizado, não só com relação à Bíblia, mas de qualquer coisa nessa vida, eles são muito mais concretos do que isso. Para ilustrar isso, eu vou recorrer a outros exemplos de como nós aprendemos qualquer outra coisa. Então pense, por exemplo, em alguma coisa que você aprendeu talvez a tocar um instrumento musical, ou aprendeu uma língua estrangeira, ou aprendeu uma disciplina científica, ou aprendeu o conhecimento técnico especializado para trabalhar numa determinada profissão. Todas essas formas de conhecimento, elas têm características em comum. Todos esses processos de aquisição de conhecimento, eles são processos longos, são processos cheios de hesitações, cheios de dificuldades, são processos dolorosos, porque as coisas, as informações, os conhecimentos vão entrando na nossa mente aos poucos. Não é simplesmente a aquisição de uma grande quantidade de informações e a aplicação genérica das leis da lógica universais para a obtenção de conhecimento. É muito mais do que isso. Esse ato de aprendizado ele é doloroso, ele envolve um remodelamento das nossas intuições mais básicas, muitas vezes. Ele demora para entrar na nossa cabeça, não é da noite para o dia, não é uma simples aquisição de informações. E é uma coisa que na medida em que vai se consolidando, ele transforma a nossa vida. Eu vou dar um exemplo pessoal, que é na área da física, a área que eu estudei academicamente. Então muita gente fala, por exemplo, da mecânica quântica como sendo uma coisa que é uma coisa que contraria totalmente as nossas intuições, que é uma coisa cheia de paradoxos e cheia de incompreensões. É claro que tem uma série de desenvolvimentos filosóficos interessantes aí, que eu não vou fazer aqui. Mas o ato de se sentar numa cadeira, num curso de física de graduação e aprender mecânica quântica 1, mecânica quântica 2, fazer aquelas disciplinas, ele na verdade revela uma situação bastante diferente. Na verdade, qualquer coisa, inclusive a física clássica, contradiz a nossa intuição até o momento em que nós sentamos e realmente nos empenhamos em aprender aquilo. É por isso que qualquer coisa que você vai estudar, principalmente na área de exatas, vai estar lá cheio de exercícios para você fazer. O aprendizado de um idioma é a mesma coisa. Então, depois de você passar várias horas da sua vida fazendo vários exercícios, você acaba aprendendo a remodelar as suas intuições de modo a lidar de modo adequado com aquele conteúdo, com aquela maneira de pensar. E isso vai sendo incorporado ao seu cabedal de conhecimentos e de experiências e de possibilidades intelectuais. E até de possibilidades que transcendem o domínio estritamente intelectual. Então o aprendizado das escrituras ele é a mesma coisa. Ele também molda as nossas intuições, ele também é um aprendizado, digamos, doloroso e demorado, é um aprender constante de novas categorias, de categorias às quais nós não estamos acostumados, mas que com o passar do tempo vão nos remodelando, vão nos tornando pessoas diferentes do que nós éramos no começo, e não simplesmente as mesmas pessoas, mas com mais informações e mais deduções silogísticas a partir das informações que nós temos. Então essa é uma visão muito pobre do que é a aquisição do conhecimento. Então nós precisamos perceber adequadamente um modo profundamente pessoal como se dá a ampliação do nosso conhecimento a partir do estudo das escrituras. E claro, isso significa também não desconsiderar, nem mesmo retoricamente, o papel do Espírito Santo nos nossos corações. O Espírito Santo faz muito mais do que simplesmente nos acrescentar informações novas através da leitura da Bíblia, ou nos permitir ter raciocínios corretos e chegar a conclusões que não são falaciosas. O Espírito Santo de fato molda o nosso coração e prepara o nosso coração para receber
ele abre nossos olhos para entendermos adequadamente o espírito das Escrituras. Então, as nossas intuições, elas não são invioláveis, muito pelo contrário, elas são moldadas no próprio processo de conhecimento. E no fim de um processo de conhecimento, depois que você se envolveu o suficiente, seja com física, seja com música, seja com idiomas, seja com qualquer profissão especializada que você tenha aprendido, você vai ser uma pessoa diferente, fundamentalmente diferente por causa do conhecimento que você adquiriu. A teologia, o estudo das Escrituras, é a mesma coisa. Nós não só adquirimos informações e deduzimos consequências a partir dessas premissas por meio da lógica, mas nós somos impactados de uma maneira muito mais profunda por aquilo que nós aprendemos, nós somos moldados, nós somos transformados pelo conhecimento que nós adquirimos. E claro, nós não somos autodidatas nesse processo, nós dependemos da orientação do Espírito Santo, não só da orientação no sentido em que um professor humano poderia orientar, mas uma orientação que é ao mesmo tempo poderosa para transformar o nosso coração. O que o Espírito faz é preparar o nosso coração, abrir nossos olhos para que nós entendamos as coisas cada vez mais segundo categorias bíblicas. Não só entender a própria Bíblia, mas entender o mundo a partir da lente das Escrituras. E isso tudo é o que ele faz ao longo do processo de santificação. É enganoso, é limitante nós pensarmos no conhecimento da Bíblia, mesmo no sentido puramente acadêmico, como da teologia, como uma simples aquisição de informações e aplicação da lógica, porque na verdade, concretamente, a obtenção humana de qualquer forma de conhecimento não é assim, e muito menos o conhecimento salvífico espiritual que nos ensina mais e nos aproxima mais de Deus.